Graça e paz, queridos, tudo bem? Todos bem? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo, não é? E não muda. Amém? Então vamos comemorar a ceia, vamos participar da ceia, né? E sabe, queridos, esse momento é um momento muito importante, né? É um memorial que nós fazemos, é algo que Jesus pediu para que fizéssemos, né? O apóstolo Paulo fala um pouco disso em Coríntios. Ele fala: o que eu recebi, eu também isso eu vos dou, né? E ele começa a falar algumas coisas. E ele fala sobre a importância de valorizarmos o que está representado nesses elementos, porque isso aqui é uma representação, né? É o suco de uva, é o pão cortado, mas isso representa o sacrifício de Jesus. O que está aqui representado é a nossa redenção, a nossa remissão. Estávamos fadados a uma eternidade longe de Deus. Estávamos destinados, né? Independente, queridos, independente do que muitas pessoas pensariam ou do que muitas pessoas ainda continuam pensando. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que você não precisou pecar como Adão pecou, mas pecou é pecado. E isso já traz uma separação. Isso já traz uma separação entre o homem e Deus, né? E não seria possível nós consertarmos isso. Por mais que nós tentássemos, eu e você, nós não conseguiríamos. Não era possível uma pessoa que cometeu o pecado consertar um pecado. Não seria aceito. Então Jesus veio e pagou esse preço. Por isso que está escrito que ele tomou o escrito de dívida que era contra nós. Porque tinha um escrito de dívida. Espiritualmente nós estávamos condenados, queridos. Estávamos destinados a irmos a uma eternidade sem Deus, num lugar muito ruim. Mas ele pagou esse preço com o seu sangue. E ele pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz e disse: está pago, está completamente pago. Tudo o que precisava ser pago, tudo o que precisava ser limpo, o sangue de Jesus foi capaz de nos lavar, nos purificar e nos colocar diante de Deus, puros, santos e irrepreensíveis. Amém? Isso que é a redenção. A redenção é você estar diante de Deus sem culpa. A redenção é você estar diante de Deus sem sentimento de inferioridade. A redenção é você estar diante de Deus como filho, como alguém que nunca cometeu pecado, porque Deus olha através de Jesus quando vê eu e você. E o pecado foi apagado, o pecado foi pago. Você se alegra com isso? Isso está totalmente conectado, querido, com toda a sua existência como cristão aqui. Isso está completamente conectado ao que você vai conseguir viver, de acordo com a palavra de Deus diz que é seu por direito. Você entender a redenção, você entender que você é digno de estar na presença de Deus, que você é bem-vindo, que quando você chega, quando você tranca a porta do seu quarto e se coloca diante de Deus em oração, Ele abre um sorriso e diz: bem-vindo, filho, você é bem-vindo aqui. Isso muda tudo, isso muda a sua conversa, isso muda o seu tom de voz. Você não vai lá chegar chorando lá como um mendigo miserável, você vai chegar como um filho. Você vai conversar com o seu pai, você vai ser abraçado pelo seu pai. Você vai receber as boas-vindas nesse lugar. E não vai entrar lá como se fosse alguém que entra escondido para ver se pega alguma migalha da mesa. Você não come das migalhas da mesa, você senta na mesa com o Pai. Isso é a redenção. Isso é que esses elementos representam. E ele disse: faça isso, lembre-se disso e lembre as pessoas até que eu venha. O que eu fiz por elas e o que eu as tornei. Aleluia, queridos. A sua vida é desse jeito agora. Amém? É de fé em fé, de glória em glória. Eu quero que você participe comigo desse momento. Se tem alguém que não pegou os elementos, erga a sua mão, que o diácono vai levar até você. Aqui, por gentileza. Não fique sem participar. Você é bem-vindo à mesa do Pai.
Glórias a Deus. Fique de pé.
vivendo a vida errada, querido, porque a vida do justo é pela fé. E você, sendo justo, sendo cristão, você vai precisar viver dessa forma. Se você quiser e olhar e ver o caráter de Deus e tudo ali que está escrito para você e para mim, e você olhar aquilo que você quiser que aconteça na sua vida. Existe uma forma de acessar aquelas coisas. Existe uma forma de acessar as promessas. É pela fé. Então eu estimulo, tá? Eu vou até descer aqui porque eu quero falar isso bem perto de você. Quem tem uma Bíblia aí para me emprestar? Não, você nos emprestou uma Bíblia gigante aqui. Querido, eu estimulo que você leia muito essa Bíblia, porque senão você vai ser um cristão muito à beira do caminho. Senão você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Você vai ser sempre um frequentador de igreja. Você precisa saber o que está escrito nesse livro. Você precisa devorar essa palavra. Você precisa se interessar por essa palavra. Isso aqui tem que ser o seu alimento diário. Quando você acorda, quando você vai dormir, você precisa ler, porque aqui vai te ensinar o que é fé. Aqui vai te ensinar qual é o caráter de Deus. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem nem como Deus pensa, como Deus age. Quem é Deus? Eles sabem que Deus existe. Mas eu sinto muito em te dizer, que está escrito lá em Tiago, que até os demônios creem que Deus existe. Não basta você saber que Deus existe. É inútil para você saber que Deus existe. Você precisa saber como Deus pensa. O que é a parte dele e o que é a sua parte. Você sabia que tem uma parte sua? Eu vou te dizer que é a mais fácil. Glórias a Deus por isso. E nós vamos mostrar um pouco disso hoje na Bíblia, né? Abra comigo lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Bom, então você vai mudar os seus hábitos. Ah, eu não gosto de orar. Você vai mudar os seus hábitos. É inadmissível um cristão que passa 2 dias sem ler a Bíblia. Inadmissível. Quem dirá uma semana abrindo só no domingo no culto? É inadmissível, querido, você não vai ter forças, nem para crer no que eu estou dizendo aqui. Graça para você vai ser muito distante. Favor de Deus na minha vida? Como assim? Querido, quanto mais perto de Deus você estiver, mais essas coisas vão ser naturais para você. Aleluia, você vai mudar seu jeito de falar, você vai mudar seu jeito de pensar, você vai mudar seu jeito de agir, vai mudar até o semblante do seu rosto. A Bíblia diz que as coisas de Deus, né, a palavra de Deus, o ensino de Deus, ele formoseia o rosto. Eita glória, olha para quem está do teu lado aí, dá uma olhada para ele e fala, que rosto bonito que você tem, hein? Eita glória. Fala pela fé, pelo menos. Qualquer coisa você fala pela fé, querido. Já vai praticando desde já. Glórias a Deus. Olha só que promessa extraordinária tem aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Leia comigo. Está falando de Deus aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus aqui está dizendo, é como se Ele estivesse dizendo para mim e para você, eu posso fazer infinitamente mais do que você pensa, peça, eu posso. Da parte de Deus isso não tem problema nenhum. Da parte de Deus, Ele está garantindo que Ele pode, mas Ele fala, de acordo com o meu poder que opera em você. Eu posso traduzir isso, de acordo com o que você crê. Que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, peça ou imagina. Ele deixou muito claro na palavra dEle. Eu posso. Mas a pergunta é, eu consigo crer? Ou eu estou limitando Deus?
Ou eu estou limitando o agir de Deus na minha limitação humana, por não conhecê-lo, por não saber o que está escrito na palavra dele, por não saber, por não ter intimidade, por não ter a revelação, por não ter recebido ainda, ele não ter me mostrado tudo aquilo que ele é capaz de fazer, independente da minha limitação humana, porque Deus, ele é ilimitado. Ele está, queridos, se infinitamente já é grande, me fala qual que é o tamanho de infinitamente mais. Não tem como medir. Essa medida eu não sei nem como é que falo, né? É uma medida que não pode ser medida, né? Porque ele está falando, infinito já é muito, infinitamente mais. Sabe, é como se Deus estivesse falando assim, eu vou falar de um jeito para ver se eles entendem, porque pode ser que eles não acreditem, mas eu posso. Você pode ver que os termos que Deus usa para falar dele mesmo, do seu poder e de tudo que ele pode fazer, é sempre superlativo, transbordante, abundantemente mais, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, infinitamente mais. É sempre excesso, é sempre mais, né? O que precisamos olhar é para nós, como eu estou crendo, como eu estou acessando isso. Não, isso aí tá bom. Não, essa coisinha aqui tá boa. Coisinha não existe no seu vocabulário. Aleluia. Coisinha não existe no seu vocabulário. Tá caro, tem que sair do teu vocabulário. Não vai dar, tem que sair do teu vocabulário. A maioria das pessoas que chegaram aqui viram que estava sem energia na igreja hoje. Alguns chegaram depois. E eu estava ali no fundo, e eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu sei que a igreja é tua. Eu sei que o culto é para o Senhor. Então eu não vou me meter na tua parte. Eu vou fazer a minha. Eu vou subir lá e vou pregar. E trazer energia com o Senhor. E chegou. A analista chegou para mim e falou assim, o que eu faço, pastor? Falei, manda o povo marchar, manda subir lá e começa. E puf, glórias a Deus. Querido, você tem que saber que o seu Deus não mente e não falha. A parte dele, ele vai cumprir, a tua é crer. A sua parte é fazer a sua parte e crer que ele vai fazer a dele, mas ele vai fazer. Amém? Glórias a Deus. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala assim, eu é que sei, Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É um versículo muito conhecido, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E ele fala que pensamentos são esses. Ele fala pensamentos de paz e não de mal. Fala comigo. Deus tem para mim pensamentos de paz e não de mal. Né? Ele fala, ele deixa muito claro isso. Ele fala, eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal. Esses são os meus pensamentos para você. Esses são os meus planos para você. Ao meu respeito, você pode ficar tranquilo, que tudo que é pacífico e bom vai vir de mim para você, né? Lá em Tiago fala isso, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, onde não há sombra de mudança nem variação. Ou seja, tudo que é bom vem dele, nada que é ruim vem de Deus. Então ele afirma isso e garante. Mas no final do versículo aqui de Jeremias 29, 11, ele fala assim, para vos dar o fim que desejais. Ele está dizendo, eu tenho planos de paz e não de mal. Eu tenho pensamentos a seu respeito de só coisas boas, mas é de acordo com o que você deseja. É de acordo com o quanto você crê. É de acordo com o quanto você acessa isso. Que ele pode fazer tem que ser indiscutível no nosso coração. Que ele tem poder para isso, que ele tem bondade para isso, que ele nunca muda, é indiscutível, mas é de acordo com o que você deseja. Por quê? Porque ele fala
de acordo com o fim, de acordo com a forma com que você deseja. Porque essa é a minha parte, é crer. A dele é fazer, a minha é crer. Aleluia. Vamos lá. A Lívia falou um pouco disso, e eu vou te mostrar esse versículo da botija de azeite. Vá comigo lá para 2 Reis, capítulo 4. Quem estava aqui ontem no pool de jovens, viu praticamente a mensagem toda, mas é segurança você ouvir as mesmas coisas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Sabe, queridos, eu não vou aceitar menos do que tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu estimulo você a fazer o mesmo. Glórias a Deus. Imagina você chegar lá no céu, querido. E aí Jesus pega você assim e fala: vem aqui, que eu vou te mostrar tudo que eu tinha para você e você não usou. Ah, querido, eu vou usar. E eu vou aprender cada vez mais. Eu vou desfrutar de toda a redenção. Aleluia. Eu quero que você faça isso também. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que eu hei de te fazer? Dize-me, que é que você tem na sua casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas a enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém. Aqui o que aconteceu? Essa mulher aqui, ela era casada com um dos servos do profeta, e ele morreu e deixou a família endividada. Deixou a família com dívidas. E aí o credor foi lá para cobrar a dívida, ela não tinha com o que pagar. E ele falou: então eu vou levar os seus filhos como escravo para saldar um pouco do meu prejuízo, para saldar o prejuízo. E ela foi falar com o profeta, e o profeta deu a seguinte instrução para ela: vai e pega. O que você tem na sua casa? Ele perguntou. Ela: eu tenho uma botija de azeite. Ele falou: então beleza, você vai e vai pegar quantas vasilhas vazias você tiver. Ele ainda fala: não poucas. Fala comigo: não poucas. Vai, pega vasilhas não poucas, e aí você começa a encher essas vasilhas aí. E ela fez como ele tinha dito, né? E aí você leu o texto comigo. Ela pegou as vasilhas, e quando acabou as vasilhas, o azeite parou de fluir. Aí eu te pergunto: o azeite parou de fluir porque acabou o azeite ou porque acabou a vasilha? Porque acabou a vasilha. E se tivesse mais vasilha? Tinha enchido mais. Você percebe que não foi Deus que limitou o milagre? Foi o tanto de vasilha que ela tinha para encher? Se tivesse vasilha até hoje, estava fluindo azeite até hoje. Eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa. Qual que era o pedido dessa mulher? Eu quero pagar a dívida para que meus filhos não sejam levados como escravos. Era isso que ela queria.
Mas o que Deus quis fazer? Eu quero fazer mais. Você não vai pagar só a sua dívida. Você vai vender e vai viver o resto da sua vida do resto. Você vai viver o resto da sua vida do milagre. Essa é a vontade de Deus. Glórias a Deus que ela obedeceu a instrução. Porque eu quero te chamar uma atenção para uma coisa, querido. Por isso que as instruções da palavra de Deus, elas têm que estar muito fortes no seu coração. Para você não perder nenhuma instrução. Porque senão você vai limitar o milagre. Você acha que essa mulher morava num condomínio de prédio? Que tinha uns 800 prédios lá para ela sair pegando vasilha em cada apartamento? Não. Ela morava na zona rural. Uma casa era aqui, a outra era 2 quilômetros, era 3 quilômetros. Ela pegou o máximo de vasilha que ela pôde, mas ela se esforçou. A ponto de Deus poder ter feito na vida dela mais do que ela pediu, pensou ou imaginou. Mas porque ela seguiu as instruções. Porque ela recebeu aquela instrução e fez. Exatamente, vasilhas vazias, o profeta falou. Vazias, vasilhas e não poucas. Ah não, tá bom, o vizinho lá é muito longe. Essas 4 vasilhazinhas aqui tá boa. Não precisa mais. Quantas vezes nós limitamos o milagre? Quantas vezes a nossa preguiça de ler a Bíblia, a nossa preguiça de orar, a nossa preguiça em obedecer, a nossa dúvida, a nossa desconfiança, a nossa falta de fé, limita aquilo que Deus quer fazer para nós. Porque eu vou te mostrar, querido, na Bíblia, que independente do que Deus disse, posso fazer infinitamente mais, quero fazer transbordar, você precisa crer. Você precisa crer. Não foi o azeite que cessou, foi as vasilhas que acabaram. Aí eu te pergunto, você está indo até o Senhor com bastante vasilha ou com umas poucas vasilhas? Porque o azeite está fluindo, porque o azeite está caindo, porque os milagres não param, porque a palavra não volta vazia. Porque tudo é possível ao que crê, e o justo vive da fé. O justo vive da fé. Aleluia. Vá comigo para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então Jesus estava passando, né? E um cego, glória a Deus que ele não era surdo, ele era cego só, né? Ele ouviu que tinha uma multidão passando ali perto dele. Ele perguntou: o que é isso? Daí era Jesus Nazareno. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal mandava ele se calar. Fique quieto, fique quieto. Ele gritou tanto, ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
e cala a boca, Jesus, e gritando. E fez um escândalo lá, onde Jesus fala para ele, fala para o pessoal, traz ele aqui. Aí aquele mesmo pessoal que estava mandando ele calar a boca, falou, tem de bom ânimo, o mestre chama. Ah, que gente boa. Aí beleza, levou ele lá. E a Bíblia fala que ele jogou de si a capa. Estudiosos dizem que os mendigos, né, as pessoas miseráveis, as pessoas que tinham esse tipo de doença incurável, né, elas usavam essa capa para ser identificada. Ali, querido, ele já se livrou daquilo, porque ele tinha certeza que ele ia receber. Isso é fé. Fé não é ver para crer, querido. Fé é se alegrar e ter a certeza antes de ver. Aleluia. Eu podia muito bem ter ficado lá atrás falando assim, Analice, não sobe lá não, deixa só o William subir com o violão, é porque o teclado não vai aparecer mesmo, né? Não tem energia, você vai ficar lá fazendo assim, fazendo de conta. Mas não, querido, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso ver para crer, eu já comemoro antes de ver. Bota o pé que o mar vai abrir, senão você anda sobre as águas. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Ele jogou aquela capa dele, por quê? Porque ele já estava livre daquela condição. Ele chega diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta, querido, que para muitos é óbvia. Perguntando para um cego, o que você quer que eu te faça? Talvez ninguém perguntaria isso. É claro que ele quer enxergar, né? Mas vai que ele fala, eu quero um cachorro guia novo, porque esse aqui está muito velho. Não, Jesus, sabe o que é? Eu quero uma bengala nova, porque essa aqui já está podre. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero voltar a ver. Sabe por que você sabia que Deus, Ele sabe das coisas que você precisa antes que você peça? Mas você precisa dizer o que você está pensando e vai acontecer de acordo com a tua fé. Por quê, querido? Porque que Deus pode fazer, Ele pode, e já deixou muito claro que Ele pode. Ele já deixou muito claro que Ele pode e qual que é a vontade dEle. Mas não acontece porque Deus quer. Acontece porque você crê. E você vai crer e você vai receber aquilo que você pode crer. Mesmo que Deus possa te dar mais. Se aquele cego lá, Deus podia curá-lo da cegueira. Mas se ele fala, não, para mim uma bengala nova tá bom. É isso que ele ia receber. Porque olha só o que Jesus respondeu para ele. Seja feito conforme você crê. Ele não respondeu, seja feito conforme eu posso fazer. Porque o que acessa o poder de Deus, querido, é a sua fé. Porque o justo vive pela fé. E é a fé que agrada a Deus. Se a sua fé for uma fé para uma coisinha, Deus pode fazer infinitamente mais. Mas é aquela coisinha que você está crendo. E é aquela coisinha que você vai receber. Está comigo? Eu trabalhava numa empresa que ela tinha um plano para pessoas que tinham algum tipo de deficiência física. E ela empregava essas pessoas, dando uma oportunidade de trabalho. E eu tinha acesso à maioria dos ambientes lá da empresa onde eu trabalhava. E eu tive acesso a uma dessas pessoas que estava trabalhando, né? E ela tinha uma limitação na sua perna. Ela usava um sapato ortopédico, né? Uma solona desse tamanho assim. E aí, eu conversando com essa pessoa, comecei a me aproximar. Eu já era cristão, né? Aí eu cheguei para ela e falei assim, você crê em Deus? Crê em Jesus? Creio. Você sabia que Jesus
pode curar você. E eu apresentei até o centro de cura para ele. Na época, lá na igreja de Campinas, eu falei, você quer ser curado? Porque Jesus faz milagres. E eu posso orar por você agora, inclusive aqui. Você nem precisa estar lá. Eu posso orar por você aqui e você vai ser curado. Ele falou assim, não, eu não quero ser curado. Eu falei, que rapaz? Não, eu não quero ser curado. Eu falei, por que não? Porque senão eu vou perder o benefício do INSS. Deus queria curá-lo, mas seja feito conforme você crê. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme você crê. Muitas pessoas dentro das igrejas, filhos de Deus, cheios de todos os benefícios, estão limitando a ação de Deus, porque estão crendo errado ou crendo pouco. Sendo que Deus quer fazer abundantemente mais, transbordantemente mais do que você pensa, peça ou imagine. Essa é a vontade dele. Essa é a vontade dele. Mas está conectado ao quanto nós cremos. É a nossa fé que acessa. É a nossa fé que libera o poder de Deus. Deus pode te dar coisas extraordinárias, mas se você estiver crendo por aquele negocinho, seja feita conforme você crê. Aleluia, você não vai limitar Deus. Aleluia. Que não acontece porque Deus quer, querido, tá muito estampado. Porque se acontecesse tudo conforme Deus quer e não dependesse de mim acessar isso, já estava, todo mundo estava na mesma condição. Porque qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que todos prosperem. A Bíblia não está escrito lá em Salmos 32 que a vontade de Deus é que todos sejam prósperos, que isso agrada a Deus, que todos sejam curados, que isso Ele fez lá na cruz, já liberou por nós. Mas você pode ver que não acontece dessa forma, porque existe a parte de Deus e existe a sua parte é crer. A sua parte é acessar isso pela fé. Jesus muitas vezes olhava para o cego e falava assim, você crê mesmo que eu posso fazer isso? Daí o cego falava, creio, então seja feito conforme você crê. E eu te pergunto, esse seu milagre que você está esperando aí, essas orações que você tem feito aí, eu te pergunto, você crê que o Senhor pode fazer isso por você? Então seja feito conforme você crê. Porque da parte de Deus Ele pode. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus amados, o que acontece é que muitas pessoas elas não querem combater o bom combate da fé. Porque lá em 1 Timóteo 6,12 está escrito, combata o bom combate da fé, Timóteo. Tem muitas pessoas parando no meio do caminho. Tem muitas pessoas que começaram a crer hoje e amanhã já passou um tempo e elas já desistiram. Não é assim. Combata o bom combate da fé. Baseado no quê? Baseado nas promessas que você já recebeu. E baseado na palavra de Deus que já te garante as coisas que já são suas por direito. Não está escrito lá que você é curado? Está escrito ou não está escrito, querido, que você é curado pelas feridas de Jesus? Então você vai crer até quando? Até manifestar. Até manifestar. Porque não é Deus que está limitando isso. Se você crê agora, querido, acontece agora. Por isso que você precisa desenvolver isso. É onde muitas pessoas perdem o bom combate da fé. Porque elas estão pegando algumas coisas na igreja como se fossem fórmulas mágicas. E não são.
Ah, é que o pastor lá falou que se eu declarar, ficar falando, vai acontecer. Querido, vai acontecer quando tiver fé no seu coração. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é pelo muito falar. Não é uma fórmula mágica. Ah, eu vou ficar declarando aqui, que aqui vai aparecer agora uma roda. Roda apareça, eu estou querendo roda. Querido, eu vou ficar aqui até amanhã. Passar 5 anos. Não é por falar, é por falar com a boca crendo no seu coração. É a palavra de fé que sai, por isso seu coração tem que estar inundado de fé. Porque a hora que saiu já aconteceu. Eu quero te mostrar aqui o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 25. Vá comigo lá. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis 25, 19 está escrito assim: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que aconteceu então? Você sabe muito bem da história, né? Isaque, filho de Abraão, conhecia muito bem a promessa que Deus tinha feito ao pai dele, e sabia que a partir de Isaque é que a promessa ia ser cumprida. Quantas promessas você tem, querido? Quantas palavras de Deus você já recebeu? Quantas promessas você tem? Combata o bom combate da fé. Aqui ele recebeu, ele sabia que para ele continuar e a promessa acontecer, ele sabia que era da vontade de Deus. Ele sabia o que Deus tinha prometido para o pai dele: da tua geração virá o Messias. Da linhagem de Abraão nasceu Isaque, depois Davi, e dali veio o Messias. Ele sabia, só que a mulher dele não podia ter filho, mas ele sabia que tinha uma promessa. Tinha uma promessa lá. Quantas promessas você tem, querido? Quantas promessas de Deus você tem? E ele falou, ele orou pela esposa dele. Quando ele tinha 40 anos, ele orou a Deus para que a esposa dele tivesse filho. E fala que ela concebeu. Mas vamos ver quando ela concebeu? Desce um pouquinho para o versículo 26. Está escrito assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. 20 anos depois. 20 anos orando, e você já desistiu? O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Combata o bom combate da fé. Quantas promessas que você tem? Quantas promessas que você já desistiu de orar? Quantas vezes você já começou a orar e parou no meio do caminho? Pois Deus está te levantando hoje de novo. Ei, eu não desisti. Eu posso fazer infinitamente mais, mas você crê? Você vai desistir no meio do caminho ou você vai continuar orando e crendo? Até que aconteça. É assim. Vamos ler o último versículo, está lá em Marcos 8. Marcos capítulo 8. Eu quero que você veja que Deus não quer te dar pouca coisa. Deus não quer te dar o mínimo. Deus não quer que você se contente com pouco, querido. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Encontraram? Está escrito assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão,
levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Esse daqui é o único momento que você vai ver Jesus orando pela mesma coisa duas vezes. Em toda a Bíblia você nunca vai ver Jesus orando pelo mesmo milagre, pelo mesmo motivo duas vezes, só aqui, só nesse momento aqui. Ele orou, colocou as mãos sobre aquele homem, e ele perguntou: você está vendo? Ele falou: eu vejo, mas eu vejo os homens como árvores andando. Aí Jesus coloca as mãos nele de novo e fala: e agora? Agora eu vejo claramente, agora eu vejo perfeitamente. Querido, Deus não quer te dar uma coisa pela metade, Ele quer te dar coisa perfeita. Muitas pessoas estão acostumadas, ou já se acostumaram com o quê? Não estava enxergando nada, tá vendo como árvore, tá bom já. Para quem não estava vendo nada, tá ótimo. Toca a tua vida aí, segue assim. Glórias a Deus. Que glórias a Deus o quê, querido? Deus quer que você enxergue perfeitamente. Deus quer que você viva perfeitamente. Deus quer que você tenha o perfeitamente, o claramente, o transbordantemente. No dia de jogo de futebol, nós marcamos um jogo de futebol com os homens. Quando é que foi, Walter? Segunda-feira, antes do Réveillon, né? Foi isso, Matheus? Foi, né? Aí, eu gosto de jogar futebol com os meninos. Eu gosto de jogar, estou dizendo que eu gosto de jogar, não estou dizendo que eu jogo, tá? Gostar de jogar é uma coisa, jogar é outra, tá? Então, tem uma diferença muito grande aí. Eu gosto de jogar lá, fui lá, corri com os meninos, né? E eu estava naquela expectativa. Aí eu acordei de manhãzinha, eu só falei isso rapidamente para minha esposa. E eu senti que tinha alguma coisa no meu olho esquerdo, né? Tinha alguma coisa incomodando, né? E como eu não tinha ainda ido até o banheiro, eu falei: deve ter alguma coisa enroscada aí, né? E aí eu passei a mão, aí que aquilo lá parecia que tinha um negócio preso no meu olho, né? Daí eu fui até o banheiro. Quando eu fui no banheiro, querido, meu olho estava todo vermelho, assim, ó, a minha pálpebra toda vermelha, inchada, cheia de pus. Eu falei: mas não vai ficar aí não. Não vai, eu vou jogar bola, eu não aceito isso no meu corpo. Pode sair agora. E eu passei o dedo, falei: sai agora em nome de Jesus, porque pelas feridas de Jesus eu fui curado, e eu não vou aceitar doença no meu corpo. E aí, querido, eu passei a mão ali e fui embora. E sabe, o diabo toda hora não saiu. Vai lá no espelho, olha lá no espelho que não saiu, tá aí ainda, olha lá no espelho. Vai lá. Eu falei: eu não vou olhar porque eu sou curado, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu já declarei, tá tudo certo, eu vou jogar bola, eu não vou chegar lá com o olho todo remelento e nem passando nada para ninguém, porque eu não sou um transmissor de doença, eu sou um transmissor de vida. E aí, passou uma hora eu esqueci, querido, e acho que o diabo cansou, porque eu nem dei atenção, não vou te dar, diabo, vai embora. Daí, querido, eu fui no banheiro e tinha esquecido, eu estava de frente para o espelho, olhei, nada, limpo. Não, é só um negocinho, eu vou jogar bola, não tem problema nenhum. Que isso, querido? É plenamente curado, é plenamente transbordante, é mais que o suficiente. Não aceite menos que isso na sua vida. Sabe quando, querido? Sabe? Quando Jesus, ele estava naquela cruz, a última coisa que ele falou foi: está consumado, está tudo pago, está tudo pronto, está tudo disponível,
Tá tudo certo. Aleluia. O banquete está pago. A entrada está paga. Sabe, não se contente. Imagina que você ganha um jantar, tudo pago, no melhor restaurante que você conhece. Tá tudo pago, daí você chega lá e só come a entradinha, aquela torrada seca lá que te dão, e você fala, comi a torrada, tô indo embora já. E olha que você descobre, estava tudo pago. Tem muito filho de Deus vivendo assim. Está consumado. Está tudo feito. Desfrute do trabalho que Deus fez para você. Querida, é só você crer na palavra de Deus. É só você saber o que Deus está dizendo e crer no que Ele está dizendo. Isso é fé. É você ler na sua Bíblia o que Deus está falando e você acreditar naquilo que Ele está dizendo. E viver baseado naquilo. Isso é fé. Isso é ser cristão. Isso é desfrutar de tudo aquilo que a redenção te trouxe. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. O entendimento dessas verdades faz com que a sua vida seja diferente, seus comportamentos sejam diferentes, as suas respostas às dificuldades sejam diferentes. Não deixe nada roubar a tua alegria. Não deixe nada tirar a sua paz, porque você sabe quem foi que te deu alegria? Foi Deus, foi Jesus. Sabe quem te deu paz? Foi Jesus. Por que você vai deixar um ladrão roubar aquilo que Deus te deu? Então não deixe roubar. Não deixe roubar, querido. Quando o Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 1, tem de motivo de grande alegria passar por diversas dificuldades. Essa palavra dificuldades é algo criado pelo inimigo. Não é algo criado por Deus, é algo criado pelo diabo. Ele fala, olha, quando ele fala tem de motivo de grande alegria, ele está dizendo, não se entristeça, porque você vai vencer. Se você se manter alegre, se você se manter... Quem que se mantém alegre, querido? É aquele que confia no que Deus disse. Ah, a dificuldade chegou, mas eu sei o que está escrito. Eu sei que Deus já está comigo. Eu sei o que Ele falou sobre isso. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me entristecer? Eu sei, querido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é eu sei no que eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Naquele que nunca me deixa. Naquele que nunca me desampara. Naquele que disse que em todas as promessas que Ele fez para mim, eu tenho sim e eu tenho amém. Aleluia. E eu quero que você já comece, querido, desde agora. Desde janeiro, rapaz. Irmão, irmã, rapaz não. Queridos e queridas, eu quero que você já comece transbordando já. Que você já comece triunfante já. Sabe, mude suas palavras. Sabe, quando você acordar de manhã, você já fala o que a palavra de Deus diz. Eu sei que o Senhor sempre me conduz em triunfo. Não é isso que está escrito? Por que você não fala a seu respeito? Eu sei, está escrito, em Cristo Jesus eu sempre sou conduzido em triunfo. Sempre sou conduzido em triunfo, querido. Meu Deus do céu, se isso não te alegra, o que vai te alegrar? O Senhor guarda a minha saída e minha chegada, mal nenhum me alcança, desgraça alguma chega à minha casa. Porque aos anjos Ele dá ordens a meu respeito, para que me guardem todos os meus caminhos. Aleluia, eu não preciso andar preocupado por coisa alguma. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, estou com você todos os dias. Não se preocupe com o que comer e com o que vestir, eu sou responsável por isso. A tua parte é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas para você. Faça a tua parte, que a de Deus Ele faz bem feita. Faça a tua parte, querido, que a dele Ele garante que vai acontecer. A palavra não volta vazia. Aleluia, querido.
Que essa mensagem transborde no seu coração em fé. Que se você, sabe que se você não está declarando, se você não está lendo, se você não está orando, fique tranquilo, dá tempo. Comece agora. Comece agora, comece hoje, comece já. Uma mudança de vida, se interessando pelas coisas de Deus. Se envolvendo com isso mesmo. É isso que vai mudar, é isso que vai colocar você sobre um firme alicerce. Aleluia. Aleluia. Viva coisas extraordinárias. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Vamos cantar uma canção. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você vai meditando no que você ouviu, querido. Deus pode fazer infinitamente mais. Ele quer fazer infinitamente mais. Mas tudo é possível ao que crê. Que a sua fé seja uma fé transbordante, a ponto de não limitar a Deus. Oh, querido, viva, alcance, melhore, rompa. Você precisa romper limites. Oh, aleluia. Eu percebo no Espírito que pessoas aqui estão tão próximas de alcançar a promessa. Estão tão próximas de alcançar a promessa. Não desiste. É o que está escrito em Hebreus: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, minha alma não se agradará dele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas avançamos. Avançamos, queridos. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Aleluia. Sabe, o Senhor me fala que algumas pessoas que ouviram essa mensagem estão pensando assim: não, mas para mim isso tá bom. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem é, não sei quantas pessoas são, mas sabe, o plano de Deus para você é mais extraordinário do que você possa imaginar. É maior do que o que você possa imaginar. O que eu tenho para te dizer é: permita que Deus faça isso na sua vida. Permita que o agir dele transborde em você. Rasgue o seu coração, não limite. Tem pessoas aqui que receberam instruções do que fazer. E por não terem feito, parece que elas pensam que perdeu o efeito. Não. Continua válido. Obedeça a isso e faça, que vai acontecer. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez para você. Deus não se esqueceu das palavras que Ele te disse. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui hoje, é a primeira vez que você está aqui, e você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer isso, erga sua mão que eu orar com você. Se tem alguém aqui que ainda não é salvo, se tem alguém aqui que ainda não recebeu a salvação, e quer viver uma vida com o Senhor, quer viver uma vida transbordante com o Senhor, e ainda não fez essa entrega e gostaria de estar fazendo hoje, tem alguém, erga sua mão que eu orar com você. Tem alguém que não é salvo ainda, que precisa disso e quer isso? Tem alguém, erga sua mão. Tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, que se desviou por algum motivo, não importa qual seja, mas gostaria de se reconciliar hoje com um Deus que está de braços abertos, está te chamando para perto, gostaria de se reconciliar com o Pai. Tem alguém aqui que está nessa condição? Erga sua mão que eu orar com você. Tem alguém que gostaria de... eu vejo uma mão levantada, glórias a Deus. Tem mais alguém? Vejo duas mãos levantadas. Deus é bom, glórias a Deus. Eu queria que o diácono acompanhasse essas pessoas até aqui, por favor. Vem aqui na frente, por gentileza. Aleluia. Aleluia.
Glórias a Deus. Bem-vindas de volta. Glórias a Deus. Qual que é o seu nome? Alzeni? Bruna. Glórias a Deus. Amém. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Glórias a Deus pela decisão de vocês. Glórias a Deus pela escolha de vocês. Porque o Senhor nunca lança em rosto, Ele não se importa com o que aconteceu ou com o que passou.